Olá, sou Thales Iago Batista. Esta é a minha apresentação da proposta Sistema para Automação de Microcontroladores Sem Fio. Essa apresentação terá alguns momentos, sendo o resumo, motivação, lógica de automação e demonstração do código. Esse projeto surgiu a partir de alguns anseios pessoais de uma pessoa que já trabalha há alguns anos com microcontroladores. Existe no mercado mundial vários microcontroladores sem fios que possibilitam uma gama de funcionalidades. Cada um foi pensado por uma lógica, para um público, para algum tipo de automação ou sistema. Contudo, se você é uma pessoa leiga que não sabe linguagem de programação e vai procurar e vai buscar algum tutorial na internet que lhe ajude a usar esses microcontroladores, a maioria dos tutoriais é feita de modo que você tem que realmente aprender programação, realmente conhecer a fundo esses microcontroladores. Então, se você quer fazer uma automação na sua casa a baixo custo, comprando os equipamentos e pondo eles para funcionar, vai demorar alguns dias até meses de estudo para que tudo fique funcionando. Então, essa proposta traz uma ideia de automação simples, prática e fácil, que você consiga entender rapidamente o código sem saber muito o que faz ou para que faz, e já consegue colocar para funcionar uma automação na sua casa. A motivação. Olhando o mercado brasileiro e até o mundial de preço de equipamento que promete deixar sua casa inteligente, e vendo o custo de microcontroladores e todos os equipamentos que você precisaria para replicar esses equipamentos, me surgiu essa ideia de tentar desenvolver um código que facilite a vida das pessoas para buscar esse mercado de ela mesma fazer sua automação. Temos, por exemplo, a Positivo está trazendo para o Brasil essas lâmpadas inteligentes. A média de preço que eu achei na internet foi de 50 a 80 reais. E é uma lâmpada bacana, ela tem várias funcionalidades interessantes. Contudo, no dia a dia, a única funcionalidade que vai ser realmente utilizada é ligar e apagar a lâmpada via celular. E você pagar até R$ 82 reais por um único equipamento que promete esse tipo de funcionalidade fica muito dispendioso. Então nós temos outras opções, como por exemplo o computador da China, o Sonoff. É um equipamento que ele automatiza um interruptor. Ele simplesmente se conecta à sua rede Wi-Fi, você configura ele via um aplicativo e você for ver, ele tá R$ 42 reais, mais 28 de frete, vai para uns 50, 60, 70 reais no produto final. É bem próximo à lâmpada, e aquela lâmpada até você consegue frete grátis nela. Então ele é bem próximo à lâmpada inteligente, só que ele só liga e desliga. A desvantagem desses dois equipamentos é que eles são conectados à nuvem. Você necessariamente precisa ter internet, e se tiver algum problema, como o Sonoff, o servidor dele é na China, tiver algum problema na China ou até na Rússia tem uma segunda opção de servidor, você acaba não tendo a funcionalidade dele, pois ele realmente precisa de internet e precisa de um servidor estável. E o que é esse equipamento, esses dois equipamentos em comum? Eles têm um microcontrolador que conecta à rede Wi-Fi. Eles têm um módulo relé que liga e desliga, e ele precisa de energia. Então, pensando em como replicar de forma artesanal esse equipamento, a gente pode usar um ESP8266. O módulo relé que seja compatível, pode ser, nem precisa ser compatível, mas compatível facilita a montagem. Esse módulo relé UEMOS e uma fonte. Eu recomendo fosse seguir para esse projeto, eu recomendo essa fonte HLK, que ela é bem simples. E esse equipamento, se for ver, comprando os três na mesma loja da China, comparando ao Sonoff, que faz a mesma coisa, ele custa por base R$ 27 reais, R$ 28 reais de equipamento, e você vai pagar mais 26 de frete. Então com uns 50 reais você tem um kit de automação. Sendo que o Sonoff, que é a mesma coisa, só que já bonitinho numa caixinha, custa até R$ 70 reais o preço final, e uma lâmpada R$ 80 reais. Fora que se a lâmpada queimar, você tem que comprar outra.
Com esse kit você vai automatizar o soquete da lâmpada e conseguindo só trocar a lâmpada caso ela queime, mantendo o equipamento e a automação funcionando. Qual a lógica que eu desenvolvi nesse projeto? Usando o protocolo de rede UDP, que possui uma funcionalidade única bem bacana para essa minha ideia de automação simples, que é o tal do broadcast. Com um único comando, eu envio para todos os equipamentos da rede um pacote de dados. Esse pacote são bytes e você pode mandar um array char convertido a bytes, você pode mandar uma string, você pode mandar qualquer coisa de qualquer tamanho nessa mensagem. E todos os equipamentos que estão conectados na rede recebem essa mensagem e processam de acordo com o que foram configurados. Na minha lógica, o usuário no aplicativo, ou via computador, ou via celular, ele vai mandar a mensagem em rede para todos os equipamentos conectados na rede. E cada equipamento vai retornar a seguinte mensagem: o nome, a palavra placa, para simbolizar que é um equipamento que está respondendo, não é outro usuário comunicando, o nome dele. Esse nome é esse nome aqui. Ele vai retornar esse nome. Caso seja necessário para o usuário fazer alguma configuração, ele também retorna o IP. Assim, se eu precisar fazer alguma comunicação em outro protocolo ou fazer uma comunicação direta específica por fora, o usuário tem a opção de ele retornar o IP. O botão vai de acordo com o equipamento. Se ele é uma lâmpada, ele recebe o termo botão. Se ele às vezes é um sensor, ele recebe o termo sensor. O que o usuário vai programar se ele quiser. Ele pode receber sensor, ele pode receber lâmpada. Como é uma string, é um texto, você pode configurar o que você quiser. O estado, a lógica que eu pensei para o estado é: se for uma tomada, se a tomada está ligada, ele retorna se ela está ligada. Se é uma lâmpada, ele retorna se está ligada ou desligada. Foi isso que eu pensei para o estado. Assim, tendo aquele comando recebido, o usuário vai conseguir ter todos os nomes de equipamentos. Então, ele recebeu os nomes de cada equipamento conectado e assim ele vai ter uma lista de nomes. E no aplicativo, ele vai clicar no nome que ele deseja enviar um comando, vamos supor que seja lâmpada 1. Então ele escolhe o comando e que já vai estar padronizado os comandos nesse formato: botão liga, mudar o nome e o nome que vai ser, Wi-Fi, configuração do Wi-Fi, ainda vai ter o nome, a senha e o estado. E se ele quer só resetar configurações de fábrica. Então esses comandos já só vão dar pré-definidos, você só seleciona em qual equipamento você quer se comunicar. Ok, na demonstração de código e a execução do projeto. Eu fiz para teste três projetos. O primeiro é uma lâmpada, automatizei uma lâmpada. O segundo, automatizei um portão eletrônico, esse portão aqui. E o terceiro, eu fiz esse sensor de umidade e temperatura movido a energia solar. Aconteceu um problema que eu não vedei direito essa caixinha e o meu sensor, ele entrou umidade aqui dentro, estragou meu microcontrolador. Mas fora isso, funcionou muito bem. Eu deixei uma semana trabalhando. Na última semana ele conseguia manter 24 horas a carga da bateria e o microcontrolador funcionando. Eu vou apresentar esse projeto, mas não tem como eu demonstrar porque eu queimei o microcontrolador que eu estava usando nele. Ok? Vamos para a demonstração do código. A apresentação do código do Sistema para Automação de Microcontroladores por Thales Iago Batista. O sistema para automação de microcontroladores foi baseado na lógica de que ele tinha que ser o mais simples e prático possível, onde qualquer pessoa que tenha acesso a esse código consiga comprar equipamento e automatizar na sua casa o que for necessário. Para isso, foi utilizado algumas bibliotecas que já estavam disponíveis no gerenciador de biblioteca da Arduino IDE, a mais utilizada para usar esses microcontroladores. Por exemplo, a Arduino Johnson, a Arduino JSON, ela está aqui.
Se é só pesquisar Arduino JSON, vai ser a única que vai ter o nome certinho. E a string splitter também. Elas duas estão aqui, são as únicas das bibliotecas que precisam ser instaladas. De resto, se você tem a Arduino IDE funcionando já para o ESP8266 e já está configurado no ESP D1 Mini, já está com tudo funcionando. Na lógica do código, a única coisa que o usuário precisa modificar caso ele queira adicionar outros eventos é nessa função comando executar. Aqui nesse comando executar, quando o usuário manda o termo comando para o microcontrolador via aplicativo, o microcontrolador vai executar essas linhas de códigos. Vamos entender mais como funciona esse código. Por base, nós temos uma função que vai recuperar da memória do microcontrolador as seguintes informações: o nome do microcontrolador que foi definido pelo usuário, a configuração de Wi-Fi name, o nome do Wi-Fi pass, que é a senha do Wi-Fi, e o tipo que vai funcionar, o modo que vai funcionar o Wi-Fi, se ele vai gerar ou se ele vai se conectar em um Wi-Fi já existente. Nós temos aqui que ele vai tentar recuperar, ele vai abrir o arquivo. Se não tiver nada na memória, ele vai gerar uma configuração 0, onde eu só tenho o nome do ESP, que vai ser um ESP8266 até assim, e um valor aleatório hexadecimal de 4 casas, ou ele vai carregar o arquivo. Ele vai conseguir carregar o arquivo, se existe realmente um arquivo. Se não existe um arquivo, ele vai gerar um novo arquivo e vai salvar as configurações definidas. Lembrando, se ele não conseguir carregar o arquivo, é porque o arquivo não existe. Então ele vai salvar umas configurações, por assim dizer, nula, padrão de fábrica. E depois ele vai salvar essas configurações na memória, gerando um arquivo. Então, numa próxima vez que ele ligar, vai ter um arquivo e ele vai carregar essas informações. E eu fiz uma função para caso você esteja acompanhando pelo monitor serial o que está acontecendo, você consegue ver o que tem dentro do arquivo. Então, na função setup, que é padrão de qualquer novo projeto, setup e loop, a função setup a gente inicia o monitor serial para quem estiver acompanhando as mensagens via cabo. Temos a configuração de iniciar o gerenciador de arquivo. Às vezes ele pode dar um problema, então ele fica tentando até conseguir. Então ele vai dar falha, ele pode até ele conseguir realmente. E depois que o sistema aberto de arquivo, a gente tenta carregar usando o load. A gente vai tentar carregar. Caso não tenha nada para carregar, ele vai gerar as configurações de fábrica zerada, e com isso eu salvo as configurações, depois eu imprimo as configurações. Eu fiz uma função Wi-Fi verifica. Primeiro ela vai ser executada dentro do setup, que é para iniciar as configurações Wi-Fi, depois ela fica sendo repetida dentro do loop. Como ela funciona? Eu simplesmente vou verificar qual o tipo de conexão que o usuário definiu, se é para gerar um Wi-Fi no 0, ele vai criar uma rede Wi-Fi, ou se é no 1, que ele vai se conectar a um Wi-Fi existente. Mas caso ele já esteja gerando um Wi-Fi, ele ignora, ele não vai gerar Wi-Fi nenhum. E caso ele não esteja conectado em algum Wi-Fi, ele vai conectar. Mas se ele tentar conectar em um Wi-Fi e passar de 50 tentativas, a cada meio segundo ele faz uma tentativa. Passou de 50, ele reconfigura o Wi-Fi, zero Wi-Fi, para ele dizer que é para gerar uma rede Wi-Fi, e o nome e a senha. O nome vai ser o nome do microcontrolador e a senha vai estar vazia. Por que isso? Às vezes você pode ter errado na hora de colocar a senha. Então, para garantir que o usuário vai poder modificar essa senha novamente, ele zera as configurações e ele cria um Wi-Fi dele para o usuário poder se conectar a esse Wi-Fi e reconfigurar a plaquinha. E também existe a possibilidade de ter caído o sinal Wi-Fi. Eu fiz questão de deixar como reset, pois é mais fácil o usuário ter simplesmente mudado a senha
do Wi-Fi precisar reconfigurar no meu controlador do que o Wi-Fi ter caído no mundo globalizado nosso hoje, mas é fácil mudar essa lógica. A gente pode dizer que ele não mude o nome e a senha, simplesmente ele mude o status do Wi-Fi ou criar uma outra função para verificar se o Wi-Fi voltou. Se não voltou, ele continua com essa rede criada. Ok, então depois de tudo configurado, eu inicio a minha comunicação UDP, que é a forma de mandar os protocolos que eu estou utilizando, e ele muda o Wi-Fi da placa, ou ele muda o LED da placa para a função low, que é o pino D4 no low, acende o LED que vem próprio na placa. A função listen, ela serve para ficar verificando se existe alguma mensagem dentro do protocolo UDP, dentro da porta definida, que foi enviada nessa rede. Caso exista uma mensagem, ele vai entrar nesse if e eu zero uma string que eu estou usando global e capturo cada pedacinho da mensagem e junto nessa string. Depois, usando a função string splitter, eu vou fatiar essa string. Eu sei que por padrão que eu defini que vai ter no máximo 5 de tamanho e eu usei como base a barrinha para servir como divisor. Executando os parâmetros padrão da função splitter, eu tenho um fatiamento total da minha mensagem e eu consigo recuperar cada parte desse fatiamento e passar para um vetor de string. E com isso eu consigo trabalhar comparando cada posição do vetor. Eu sei que o computador ou o celular vai mandar sempre o nome para quem ele quer executar um comando e o comando específico. Então eu sei que a primeira posição, o 0, sempre vai ter o nome para quem foi destinado essa mensagem. E se caso esse nome for igual ao nome desse microcontrolador específico, ele vai printar na serial uma mensagem bonitinha, é para mim, e vai executar o comando na posição 1, comando na posição 1. Se o comando for Wi-Fi, ele espera que na posição 2 tenha o nome do Wi-Fi, na posição 3 tenha a senha, e na posição 4 tenha que tipo o Wi-Fi vai funcionar se é 0 ou 1. Se for 0 é para ele gerar esse Wi-Fi, se for 1 é para ele se conectar no Wi-Fi. Eu vou salvar as configurações, esperar um segundinho para garantir que foi salvo e vou reiniciar a placa. Caso na primeira posição o comando ele seja o valor 1, quer dizer que é para eu modificar o nome do microcontrolador. Então na posição 2 ele espera o nome. Então eu vou carregar o nome, salvar, esperar um segundinho e reiniciar a placa. E caso a opção seja 1 de novo, mas seja reset, ele vai enviar para o usuário que ele está resetando, ele vai remover o arquivo. Lembra na lógica de carregar que se não existisse um arquivo ele configura uma configuração em branco? Então eu vou remover o arquivo e vou reiniciar a placa. Caso a mensagem recebida seja realmente comando, eu vou executar a seguinte função, executar comando, que nós vimos lá no início, que é o comando a ser executado. Aqui eu estou dando o exemplo de mudar o status do relé. Por fábrica, o módulo relé Emos ele vem configurado para o pino D1 controlar o status do relé. Então aqui eu dou um toggle, eu pego o status atual, inverto o status atual e gravo como novo estado. Então se ele estava desligado, ele desliga, se ele estava desligado, ele liga. Assim eu leio qual status ficou definido e retorno para o usuário. Se ele ligou, ele põe lâmpada ligada. Se ele desligou, ele põe lâmpada desligada. Então, com esse toggle, eu consigo automatizar a lâmpada. Então, com esse código, do jeito que ele está aqui, eu faço a automatização de uma lâmpada. Mas, por exemplo, eu queria fazer a automatização de um sensor. Era só eu fazer a leitura do sensor e eu colocar enviar mensagem à leitura.
Dessa forma eu já conseguiria via usuário, mandar para o usuário a leitura do sensor. É só preencher aqui o que eu quero fazer. E de forma simples e rápida eu já tenho uma leitura de sensor. Então é só colocar dentro dessa função toda a lógica que você quer que o seu microcontrolador execute. Como um exemplo que eu dei, a lâmpada ligada. Ok? Essa foi a apresentação rápida do código. Para esse projeto de automação de microcontroladores, eu desenvolvi dois aplicativos, um para computador e um para celular. Eu vou estar demonstrando aqui a funcionalidade do aplicativo para computador, onde eu já estou acompanhando o que está acontecendo com a placa. É um código feito em Java, com JavaFX, onde eu tenho uma tela bem simples e prática de funcionamento. Aqui no momento estou com o código da lâmpada, estou com o microcontrolador que configura a lâmpada em execução. Então se eu clicar em atualizar, vai aparecer a lâmpada. Deixa eu mudar a frequência. Ó, ele recebe o comando rede, microcontrolador, e ele envia de volta a palavra placa, que é para dizer que é uma placa que está enviando o comando, não é um usuário, o nome dela e o IP dela, que ela tem na rede. Esse IP não é importante para mim no momento, eu não uso para nada na minha automação. Ele simplesmente está aqui caso o usuário realmente precise desse IP. Então tá aqui lâmpada e a mensagem. Se eu clicar em lâmpada, eu tenho alguns comandos que eu posso enviar. Se eu enviar a palavra comando, a gente já viu que ele vai ligar a lâmpada. E se eu mandar de novo, ele vai desligar a lâmpada. Então, comando recebido, lâmpada, comando. Lâmpada, nome dela, lâmpada e comando. Ela confirmou que era para ela e ela executa o que é para ser executado em comando. Caso eu queira mudar o nome, eu digo que vai ser agora lâmpada 1. Eu clico em salvar. Ele recebeu o comando lâmpada, nome, lâmpada 1. Ele viu que era para ele. Aí ele colocou lâmpada, placa, lâmpada, mudando o nome do ESP. Ele reiniciou a placa. Agora o nome dela é lâmpada 1. Se eu clicar aqui em atualizar, mudou para lâmpada 1. Então ele reiniciou a placa e mudou o nome. Ah, mas eu não quero usar esse Wi-Fi. Então eu venho aqui em Wi-Fi mod e mudo o Wi-Fi. Eu não vou mudar porque senão fica difícil para reconfigurar. Mas você vem aqui em conectar ou criar. Vamos supor que você quer que crie. Então teste e a senha 123. Vamos supor que se eu clicar em enviar, ele vai reconfigurar a placa. Mas em conectar, se eu até deixar a senha em branco, ele aceita. Se eu deixar o nome, ó, nenhuma das opções pode estar vazias. Aí eu coloco teste. Nenhuma das opções pode estar vazias. Eu vou pôr só um aqui. A senha deve ser maior que 8 dígitos. Por que a senha deve ser maior que 8 dígitos no conectar? Porque uma rede Wi-Fi, ele aceita no mínimo 8 dígitos como senha. Então, se o usuário for digitar um dígito só, o aplicativo não aceita. Eu não vou fazer aqui porque senão vai estragar a apresentação. Mas aí você pode... Eu fiz o projetinho do sensor, então eu fiz essa função onde configurava a placa de sensor a mandar a cada 1 minuto a minha informação. Aqui não vai acontecer nada porque a placa não tem o nome sensor. Se a placa tivesse nome sensor e eu colocar sensor, ele enviaria essa mensagem e o meu sensor, meu micro, ficaria enviando o valor do sensor a cada 1 minuto. Como eu disse que danificou o equipamento, não tem como eu testar, apresentar esse teste, mas aqui está funcionando. Se eu mando lâmpada, ele atualiza a minha lâmpada e muda para status ligado, desligado sempre que eu envio. Essa é a apresentação do código via computador. Agora eu vou dar uma apresentação, vou apresentar rapidamente o meu aplicativo via celular. Apresentação do aplicativo mobile para o sistema de automação de microcontroladores sem fio.
Como eu já expliquei antes, usando o Arduino IDE, você carregou as bibliotecas, você configurou o seu comando. No caso aqui, estou demonstrando a configuração de um comando para acionar uma lâmpada. Você já configurou a sua board, já instalou o 8266 nessa IDE, já selecionou a sua placa, você carregou o arquivo na placa. Assim que estiver carregado, as primeiras mensagens que você vai receber quando o LED da placa acender são essas. Se o LED da placa acendeu, quer dizer que ele tentou carregar o arquivo, não tinha arquivo ainda, ele criou um arquivo interno, ele salvou as configurações de arquivo internos, e essas são as configurações salvas no arquivo interno. Ele gerou um nome aleatório, ele não possui a configuração de Wi-Fi, nem o nome nem senha, e ele disse que é para gerar um Wi-Fi no modo 0. Quando é para gerar um Wi-Fi no modo 0, a placa, por fábrica, gera um Wi-Fi com o nome ESP. Você pode definir isso aqui deixando uma pré-configuração salva, mais para frente, sempre que tiver sem Wi-Fi, como eu demonstrei, ele vai usar o nome da placa para definir o Wi-Fi sem a senha. Então, esse procedimento mais para frente fica mais simples. Eu estou usando aqui um programa que ele espelha a tela do celular. Fica um pouco embaçada, mas a qualidade de execução é muito boa. E ele é de graça. Então, a primeira coisa que eu vou demonstrar é a funcionalidade do aplicativo em si, que eu controlo o DP. Mas antes de apresentar essa funcionalidade, temos que ver que temos que conectar no nosso Wi-Fi. Ele gerou um Wi-Fi chamado ESP D32665A. Esse ESP foi gerado pela placa como sinal inicial da primeira gravação. Você seleciona ele, vai conectar. O Android tem uma dificuldade que, como não tem internet, ele não se conectou a esse Wi-Fi. Ele gerou, não tem acesso à internet, então ele não está conectado. Ele simplesmente sabe que é para conectar, mas ele não vai conectar até ter internet. Então você precisa vir nessa mensagem e ele está dizendo: esta rede não tem acesso à internet. Permanecer conectado? Você marca não perguntar novamente e sim. Então agora sim que ele está conectado a essa rede. Então eu abro meu aplicativo, atualizar lista e aqui está meu equipamento com o nome que ele gerou automaticamente. Então eu clico nesse equipamento. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome dele. Eu quero que o nome dele seja lâmpada. Ok? Então eu clico em salvar. Pronto, ele vai reiniciar o microcontrolador mudando o nome. Então ele rapidamente carregou. Agora ele tinha arquivo, tinha as configurações. Ele ressalvou quantas configurações já tinha. E o nome é lâmpada. Então se eu vim aqui em atualizar lista... eu não estou conectado no Wi-Fi. Como não tem internet, ele não vai conectar automaticamente no Wi-Fi. Então, eu tenho que vir aqui, clicar no Wi-Fi, conectar. Aí eu abro o aplicativo, atualizo. Como eu troquei de Wi-Fi, eu tenho que abrir de novo, normal. Pronto. A lâmpada está aqui. Ok? Então, se eu mando o comando, ele manda ligado. E se eu mando de novo, ele desliga. Desligado, desligado. Então já está funcionando rapidamente, sem precisar configurar nada, só mudei o nome. Mas eu já tenho um Wi-Fi na minha casa. Então você vem aqui em Wi-Fi e eu vou colocar o nome do Wi-Fi na minha casa. No meu caso é Thales07 e a minha senha é sem senha. Pode usar, fique à vontade. Caso você queira que a placa gere um Wi-Fi, você ativa essa opção. Se não, você deixa desativado, beleza? Clique em salvar. A placa recebeu o comando, o nome lâmpada, sendo que era para mudar o Wi-Fi, né? A opção Wi-Fi, o novo nome, a nova senha e o modo 1 que é para ela se conectar. Ela tenta se conectar várias vezes, até 50 vezes. Caso não dê, passe de 50, ela vai resetar tudo. Porque pode ser que seja dito errado. Então ela vai resetar o nome e a senha e mudar para 0 de novo, ok? Então agora eu posso fechar o aplicativo. Eu vou lá dizer que é para ela conectar no Thales. Conectado. Eu abro o aplicativo. Eu clico atualizar. A lâmpada está aqui. Clique em lâmpada, comando. Mas eu não quero usar o aplicativo. Eu dou uma super dica. Existe um aplicativo chamado
TCP/UDP. E com ele eu posso criar uma nova conexão. Eu clico UDP no protocolo, seguindo a minha lógica de comunicação no código 255, 255, 255, 255. Com isso eu estou dizendo que é para ele enviar essa mensagem para todos os equipamentos na rede. A porta é 888. A mensagem, como já está padronizado, que mensagem ele aceita? Lâmpada, comando. Então eu copio essa mensagem, vou digitar essa mensagem ali, ó. Lâmpada, tracinho, comando. Pronto. New pacote. Se eu dou um send, ó, ele recebeu, ligado. E se eu mando de novo, ele recebeu ligado. Então já está funcionando. Para que isso? Se eu venho aqui na área de trabalho, eu tenho a opção widgets. E lá embaixo, eu vou ter a opção do aplicativo. Então eu clico e seguro, arrasto na tela e digo para ele escolher esse novo pacote. New pacote. Então se eu clico em New pacote, ele manda para a lâmpada. Então a minha lâmpada já está funcionando sem precisar abrir aplicativo, selecionar a lâmpada. Eu simplesmente clico no pacote. Aqui na minha casa eu criei essa lâmpada, que é o mesmo que esse aqui, e eu criei um aplicativo para o portão. Eu vou mudar aqui a câmera para a câmera do celular. Eu vou demonstrar. Essa é a minha solução para acender uma lâmpada automaticamente. Como esse aqui é só um protótipo, eu fiz um cabo ligado na energia, uma tomada no caso. Aqui tem uma fonte de bivolts para 5 volts e o meu relé e o meu ESP 8266. Essa é a solução para ligar a lâmpada. Eu fiz uma outra solução para controlar um TX-Car que aciona o portão, está registrado no portão eletrônico de casa. Então eu entro com uma fonte de 9 volts, eu faço a conversão de 5 volts para acionar o ESP usando um 7805 e eu faço a energização de 12 volts para meu TX-Car. E assim eu tenho duas soluções aqui em casa já em uso, que é a lâmpada automática, que eu deixo na minha cozinha, e a minha acionamento do portão eletrônico via aplicativo, que são esses dois botões que eu tenho na minha tela. Um para, vou remover esse aqui, um para a lâmpada e outro para portão. E essa é a minha solução de automação para microcontroladores. Todos esses códigos, todos esses arquivos estão disponíveis no GitHub, que estará na descrição do vídeo. E você pode baixar, instalar, tem o projeto do computador, tem o projeto do aplicativo para você usar o app Inventor. Você tem o código aqui, todos os códigos, tanto da lâmpada quanto do meu sistema do portão, que eu só mudei simplesmente aqui. O do portão, como funciona? Eu mudo o status, espero 2 segundos e mudo de novo. E pronto, sempre que eu mandar o comando, ele vai acionar o portão, ok? Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Deixe o like, comente, compartilhe e até a próxima.